Fala galera, professor Wagner Lobo. Hoje eu começo uma série de dicas a respeito das sanções disciplinares para quem está estudando para o concurso da PM, ou seja, a Lei 13.407, Código Disciplinar. E a minha primeira dica é assim: tudo que você precisa saber sobre a advertência. Caso a advertência seja cobrada na tua prova, o que você precisa saber sobre isso? E aí vai além do artigo 15, daquela ideia de que é a punição mais branda, de que é exclusivamente aplicada a falta leve, de que é nula quando aplicada a falta grave ou média, de que é aplicada pelas autoridades do artigo 31, ou seja, todos os oficiais aplicam, governador e controlador geral também vão aplicar. Vai além dessa ideia. Eu quero que você entenda o seguinte, que além de não ser publicada, além de não constar nos assentamentos individuais do militar, eu quero que você saiba o seguinte: eu tenho que saber que a advertência, quando ela é aplicada de acordo com o artigo 42, inciso 1, ou seja, aplicada a falta leve. Mas além da advertência, também se aplica a falta leve, claro, a repreensão e a permanência em caso de reincidência até 5 dias. Mas o que mais pode ser cobrado da advertência? A advertência, quando ela é aplicada e tem prazo para que seja aplicada, ou seja, da data do cometimento da transgressão existe um prazo para que ela seja aplicada. E esse prazo, de acordo com o artigo 74, são 2 anos, ou seja, a partir do momento em que foi cometida a transgressão de natureza leve, exclusivamente leve, existe um prazo de 2 anos para que ela seja aplicada, sob pena de prescrição. O que é prescrição? Extinção de punibilidade do militar. Ou seja, se o militar comete a transgressão hoje, chega atrasado, e em 2 anos ele não foi punido com advertência, ela então prescreve, a menos que se aplicasse outra punição. Repreensão também iria prescrever com 2 anos, então teria que ser permanência, então ele teria que ser reincidente. Ou seja, é difícil cobrar o caso concreto, é muito mais prático que ele copie e cole a figura da prescrição. Então vamos lá. Artigo 15 diz que se aplica a advertência para falta leve, exclusivamente leve, não publica, não consta nos assentamentos, embora ela conste em uma nota informativa e na nota corretiva das praças, informativa dos oficiais e corretiva das praças. Que ela, por ser a mais branda e não constar de publicação, ela só se aplica a um tipo de transgressão, que é exclusivamente de natureza leve. Quem aplica? Aí vem o artigo 31, que entrariam todas as autoridades que têm competência punitiva, lembrando que, dependendo da banca como o CESP, por exemplo, pode cobrar um negócio novo para você, que é um negócio chamado hierarquia funcional. O que é isso? Hierarquia funcional é como eles trabalham a ideia de que o militar, estando subordinado a um superior hierárquico, esse poderia ser punido por ele após o procedimento disciplinar, desde que ele seja oficial e coisa do tipo. Então pode vir essa expressão que é nova, que é a hierarquia funcional, que o CESP vem utilizando nas últimas provas para a Polícia Militar em todo o Brasil. Então, prescreve num prazo de 2 anos, se aplica exclusivamente a falta leve. Eu preciso entender o artigo 42, inciso 1, e eu preciso lembrar que ela também é passível de cancelamento. Como assim? Após um período, ela pode ser cancelada pelo lapso temporal, ou seja, o comandante-geral vai lá e de ofício cancela num prazo de 2 anos, embora ela também possa ser cancelada. Tá chateado, né, Círios? Tá só reclamando aqui o Círios. Ela também pode ser cancelada, independente de lapso temporal, por mérito, pelo controlador geral, por bravura, pelo comandante-geral. Tudo no artigo 70, tá bom? E como é que se aplica, Wagner? Via procedimento disciplinar. Ou seja, aquela figura da comunicação disciplinar em 5 dias, salvo se gerou recolhimento transitório. Dificilmente vai gerar recolhimento transitório em razão de uma advertência. Você não vai prender alguém e recolher para um presídio porque chegou atrasado. Então esquece. Para que alguém seja punido com advertência, a comunicação tem que ser feita num prazo de 5 dias ao bizu. Nesse caso, aí gera direito de defesa, manifestação preliminar, que embora possa ser dispensada, o prazo, 3 dias, eu falei 3 dias o prazo da manifestação preliminar. E o termo acusatório vem na sequência se a gente tiver cometimento, a certeza do cometimento da transgressão, aí entra realmente a figura do termo acusatório em 5 dias. Lembrando que da entrega do termo acusatório passa a contar prazo para a solução do procedimento. Solução do procedimento, 30 dias, mas que pode ser prorrogado por um período de 15 dias. Lembrando que a prorrogação, dentro dessa figura de processo regular do Código Disciplinar, só é possível no procedimento disciplinar. Conselho de Justificação, Conselho de Disciplina e PAD, Processo Administrativo Disciplinar, não são passíveis de prorrogação. Ou seja, tarefa de casa, anota aí.
Se o assunto é advertência, ou seja, a gente começa hoje uma sequência de vídeo falando de sanções disciplinares, e a advertência é a mais branda delas, você vai ver artigo 15, você vai ver artigo 27, 28 e 29, porque é o do procedimento, afinal de contas ele tem que ser aplicado via procedimento disciplinar. Você tem que saber quem vai aplicar. Artigo 31 são as autoridades e o limite de competência de cada uma no 32. Mas para advertência nem precisa, porque qualquer uma delas aplica, então já está de bom tamanho saber que todos os oficiais aplicam a advertência. Qual é o limite de aplicar, Wagner? Como é que se aplica? 42, inciso 1. Aplica-se as faltas leves à advertência, repreensão em caso de reincidência, permanência de 5 dias. Cancela, ela pode ser cancelada com lapso temporal, sem lapso temporal, artigo 70, com lapso temporal 2 anos, comandante-geral, sem lapso temporal, mérito, controlador-geral, bravura, comandante-geral e prazo para aplicar 2 anos sob pena de prescrição, tá bom? Eu sou o professor Wagner Lobo. Qual é o bizu? Valeu, galera.